A residência do programa Vivificar para mim foi bastante importante e foi um pouco diferente da maneira que eu normalmente costumo trabalhar. Normalmente eu acabo por sempre funcionar um pouco como um estranho, um outsider, e até um pouco isso que pede o meu trabalho mais comum, que é o meu trabalho mais habitual, é de fotojornalismo. Neste caso foi um pouco reverter essa relação com os sujeitos, o sujeito, o tema do projeto, daquilo que eu procurava documentar. Neste caso, essa mudança foi através de uma imersão com a comunidade, que é algo que normalmente não se passa tanto em termos do meu trabalho, por uma série de razões, por razões em termos de conteúdo, por razões de tempo, por razões de uma série de coisas que são mais características de fotojornalismo. Neste caso, permitiu-me uma relação muito mais imersiva, muito mais profunda com o tema, em que muitas vezes, além de fotografar, para mim era mais importante não estar a fotografar, entender um pouco qual era o dia-a-dia das pessoas, um pouco como se eu também vivesse aqui o tempo inteiro, o que para mim foi bastante bom e gostei bastante, e nesse sentido foi bastante valioso, pois consegui aproximar-me do tema que eu procurei documentar e trabalhar sobre de uma forma muito mais imersiva, muito mais calma, muito mais empática até, acabando por no fundo haver um resultado um pouco parecido com o que eu costumo ter em fotojornalismo, mas de uma forma vivida bastante diferente com a comunidade, ou seja, provavelmente a maior diferença entre a maneira como eu normalmente costumo trabalhar e a maneira como me foi permitido fazer através do projeto Vivificar, até foi mais para os meus sujeitos, para os objetos do meu trabalho, porque eu normalmente acabo por ter sempre muito pouco para me relacionar no meu cotidiano de fotojornalismo. Neste caso, para mim, este trabalho foi bastante valioso, esta experiência foi única, porque no fundo não existe aquele poisar e levantar que normalmente acaba por haver com reportagem normal. Neste caso, ou seja, eu vivo com as pessoas, converso com elas, ou seja, as pessoas no dia seguinte podem, mostra-me as fotografias, vamos ver, isto resulta, isto não resulta, gosto de me ver assim, gosto de não me ver assim, porque é que fazes desta forma e fazes de outra forma, ou seja, é muito diferente, existe uma troca muito mais importante entre mim e os sujeitos do meu trabalho. Ou seja, acaba por ser uma troca muito mais em dois sentidos do que de outra forma. Não é que de outra forma também não seja, mas neste caso é bastante diferente, é uma coisa bastante mais orgânica e muito mais vivida nesse aspecto. Este período que eu passei aqui em Lazarim foi no fundo, a anfitriã foi a minha embaixadora, que é a Marisa Rodrigues, que é um membro muito ativo mesmo aqui da comunidade de Lazarim. Ela, além de trabalhar na farmácia, que é uma parte muito importante da vida em comunidade, em Lamego, e acaba sempre por ajudar bastante a comunidade aqui nesse sentido, também faz parte do teatro, faz parte da dinamização do Entrudo, também todos os anos. Ela é uma pessoa que nasceu aqui, ou seja, eu sou completamente imbuída na comunidade e um dos poucos jovens que permaneceu nesta zona, porque, como todos sabemos, existe um problema de crescente despovoamento destes territórios, e ela tem sido uma força contrária a esse processo quase inevitável de despovoamento, e tem dinamizado bastante esta zona, e foi nesse sentido um pouco que eu penso que também ela acabou por aceitar este desafio, que penso que para ela também foi bastante bom. É que é mais uma forma dela, que é algo que ela gosta bastante, que é no fundo dinamizar a comunidade e trazer coisas diferentes, trazer outras formas de engajamento da comunidade e com outras pessoas, com outras comunidades e vice-versa. E para mim foi bastante bom, pois eu tive a oportunidade de viver com ela e com a família dela, os pais, ela e a família mais alargada, algumas pessoas mais idosas da família, e para mim foi bastante importante. Eu penso que no fundo acabei um pouco por encontrar assim, uma espécie de segunda família, num sítio que para mim vai marcar para sempre e que eu espero voltar.
Pois esta parte do trabalho que podem ver até atrás de mim e que vai estar patente aqui durante ainda algum tempo, é uma pequena parte bastante, é uma amostra de um trabalho mais alargado que eu fiz e que não pode ser todo mostrado aqui neste espaço, claro, é um espaço físico limitado, mas vou continuar a desenvolver este projeto, como este projeto tem o título O Resto do Ano. Portanto, precisamente é algo que eu procuro fazer e, no fundo, esta residência permitiu-me, no fundo, alavancar um pouco este trabalho de documentação para continuar no resto do ano, de uma forma bastante diferente que eu costumo ter a oportunidade de fazer e que tenho estado a gostar bastante. E como o nome do projeto indica, penso que Lazarim, além do seu famoso festival do Entrudo, tem bastante mais para oferecer além desse dia do ano. Tem imensas atividades que eu tive a oportunidade e o privilégio de testemunhar e de documentar e que penso que qualquer pessoa deve vir e conhecer e talvez ficar. Thank you.